Bem, voltamos. Voltamos ao ciclo comum. Ascendente do Bookworm, volume 21 no macro, parte 4, volume 9, último volume da parte 4. No prólogo, a gente tem a perspectiva da Florence. Nele, logo após a ida da Georgine, a galera junta pra uma reunião. E a Marnie já vai perguntando por que as duas tinham ido embora tão abruptamente. O Sylvester responde que as duas tinham sido convocadas abruptamente para voltar pra Arensbeck. Mas o ponto principal fica no comentário do Sylvester, que diz que o chamado havia sido feito através de uma carta mágica, ao invés de um item mágico chamado Espelho da Água, que era justamente usado para comunicação entre arquiduques de ducados diferentes. E com isso, a hipótese que o Ferdinand tinha compartilhado acerca da saúde do Albi de Arensbeck tinha ganhado força. Para além disso, nessa reunião, eles compartilham as informações que eles haviam coletado naquele meio período. E fica muito evidente entre os relatos uma percepção de que o Ferdinand era quem estava por trás de todas as trends que a Marnie estava lançando. E aparentemente, essa também era a visão da Georgine sobre o assunto. Que é uma hipótese bem lúcida, claro. Mas o Ferdinand disse que isso não importava, já que, como ele já havia dito anteriormente, ele não pretendia levar nenhum artesão ou qualquer coisa do tipo com ele. Ou seja, não era o caso, não ia ser o caso, não ia adiantar mesmo que fosse. Ele está pegando Ferdinand para eles. E ele não pretendia de modo algum compartilhar as tecnologias de Arensbeck com Arensbeck. No meio disso, o Sylvester traz para a conversa um tópico que ele tinha discutido com a Georgine, que tinha dito que pretendia segurar o Ferdinand em Arensbeck até que o ducado se estabelecesse. E depois disso, ela disse que ele estava de acordo em mandar ele de volta. Mas o Ferdinand levanta que do jeito que a Georgine era possível que ela se referia a mandar o corpo morto dele de volta quando ela disse isso. E no meio disso, a Florence expõe sua insegurança acerca da interação da Georgine com a facção Verônica, que, diferente do que era esperado, tinha sido muito vaga naquele período. E no meio da sua fala, a Florence convida as crianças para uma festa do chá para conversar sobre alguns assuntos mais específicos. E quando chega o dia, só Charlotte e o Melchior aparecem, porque a Marnie estava ocupada preparando o tempo para ficar sem o Ferdinand, e o Wilfrid teve um arroxo no seu treinamento para que ele pudesse ajudar mais ativamente o Sylvester, já que o Ferdinand estava indo embora. E quando questionada pela Florência sobre a situação dos Lies Gangs, a Charlotte fala que a conclusão que havia sido chegada depois do que rolou no volume passado foi de que os Lies Gang não ia mais se opor ativamente ao Wilfrid como arquiduque. A Florência também pergunta para Charlotte sobre como é a Deadline, que diz que, infelizmente, pro Ferdinand, ela lembrava muito a Verônica. E no meio dessa fala, a Florence começa a conversar com a Charlotte sobre a Marnie, perguntando como ela estava, e a Charlotte relata como mais do que normal, a Marnie estava meio pilhada de coisa para fazer, tendo a academia, o templo, a indústria da impressão para cuidar. Mas ela destacou que o que estava mais preocupando ela era que a Marnie iria ficar emocionalmente muito instável depois que o Ferdinand fosse embora. Isso que tinha ficado muito evidente nos últimos tempos, como ela e o Ferdinand eram próximos. E a Florência se espanta com isso e começa a pensar em como ela sabia pouco da Marnie. E apesar de ser sua mãe adotiva, ela quase não tinha feito nada do que era esperado, não tinha desempenhado nenhum papel do que era esperado para ela como mãe adotiva. Então, ela ressalta que dali em diante ela iria começar a pegar mais no pé da Marnie para que ela melhorasse suas habilidades de socialização. Porém, a Charlotte intervém dizendo que não achava isso tão necessário por enquanto, e acreditava que a Marnie iria conseguir recuperar por si esse defasamento. E ela aponta que, diferente do Melchior e o Wilfrid, todo mundo tava expectativa muito alta na Marnie, no desenvolvimento dela. E ela aproveita esse momento para apontar um problema real, que era o Wilfrid e os seus atendentes, que nos últimos tempos tinham voltado a ficar meio arrogantes devido à perspectiva de o Wilfrid se tornar o próximo arquiduque. E depois de uma troca, a Charlotte convence a Florence a remover do posto de atendente-chefe do Wilfrid o Oswald. E fica como conclusão de que a situação só tinha chegado a esse ponto por causa da incapacidade do Wilfrid de perceber o comportamento de seus atendentes e as indiretas que a Charlotte mandava sobre o assunto, já que ele era uma porta. Então, daqui a gente segue pro principal. O capítulo se inicia com o relato da Marnie de como ela tava ficando um pouco de saco cheio do Hartmut em
e o quanto ele endeusava ela. Mas ela reconhece que ele trabalhava muito e se esforçava bastante por ela, então decide que ele merecia ao menos uma recompensa pelo seu trabalho duro. Mas quando ela questiona geral, ninguém sabe dizer exatamente do que o Hatmute gosta, para além da própria Mine. E depois de uma mineração, o Damuel fala que o Hatmute, em vários casos, tinha demonstrado muito interesse em instrumentos divinos e em bênçãos, no assunto das bênçãos. E quando a Mine sugestiona, apresenta pro Hatmute algumas bênçãos e ajudar ele na criação de réplicas de instrumento divino, como ela conseguia fazer, o Cornelius diz que também tinha interesse em recriar instrumentos divinos. Além do Cornelius, os outros atendentes da Mine também expressam vontade de participar, e a conclusão que chega é que, já que todo mundo iria querer fazer, a Mine tinha que arranjar agora outra recompensa por Hatmute, para que ela pudesse dar para ele. E no final, ele diz que só de receber trabalho da Mine já era o suficiente para ele. Então a Mine, sem conseguir pensar em mais nada, pede pro Hatmute ajudar a criar amuletos protetores, os quais ela queria dar pro Ferdinand, já que ele iria embora. E assim ficar acertada a recompensa dele, ajudar ela a fazer os amuletos. E entre uma coisa e outra, a Mine volta aos Lice Gangs para devolver os cálices que haviam sido preenchidos no templo, e nisso o senhor de Lice Gangs informa que tinha chegado aos ouvidos dele a informação de que a Georgine, no seu caminho de volta para Arnsbeck, ela tinha feito uma parada, e a Mine já informa imediatamente o Sylvester sobre esse fato. E após isso, a Mine senta para conversar com a galera, desde os Gutenbergs ao senhor de Lice Gang, e como tá vendo as coisas lá em relação à impressão da indústria da impressão. E a galera fala que as coisas estavam indo bem, indo tranquilas lá, e diz que aparentemente o senhor de Lice Gang estava sendo bem despretensioso, de modo que foi decidido, ao invés de desenvolver as pesquisas sobre as plantas do território, e foi decidido mandar elas para Eligner, que é a província da Brigitte, para ser estudado lá. E nessa uma conversa da Mine com o Beno, é falado de como os mercadores de Arnvest estavam reagindo aos comerciantes de outros ducados. E a Mine pergunta sobre a Kirin, e o Beno diz que tinha começado a considerar se casar com ela, para que ele pudesse criar laços com o ducado de Klassenberg. E no meio dessa conversa, a Mine, curiosa, pergunta o que tinha dado do assunto dos pretendores da Deadline. E é falado que a Brunilde tinha conduzido a encomenda. E a encomenda, aqui fica um ponto engraçado, que a Deadline, como tinha dito no volume anterior, ela queria ser tratada e estar nos mais altos círculos da sociedade nobre. E nisso, ela se compara muito com a Elegantinha e a Adolfina. Então, quando ela faz o pedido do prendedor, ela disse que queria um prendedor mais bonito ainda do que o da Adolfina. Mas não podia, porque a Adolfina era a futura rainha. Então, como assim você vai entregar um produto pra alguém que é melhor do que o que você ofereceu à futura rainha? E pra resolver esse abacaxi, a Brunilde conduziu a Deadline de modo que ela, ao invés de pedir um prendedor muito bonito, a Brunilde, como uma voz do capeta, falou no ouvido da Deadline: ei, já que não tem como pedir um prendedor melhor, pede mais então. E assim a Deadline tinha feito a encomenda de 5. Isso aí, 5 prendedores. E massa que a Brunilde até fala que aquilo tinha sido uma resolução que ela tinha achado na hora. Mas ela tava contando que a Deadline, na hora que fosse usar esses prendedores, percebesse que era simplesmente ridículo usar 5 prendedores de uma vez. Além do prendedor da Deadline, que estava sendo feito, também tinha um prendedor do Leslatus, que ele tinha encomendado, que era especialmente difícil de fazer, já que a flor que ele tinha pedido não existia em Ehrenfrecht, só tinha em Dunkelfelger, e a referência que tinha sido passada para fazer era só uma foto, um desenho, não tem nem foto aí. E nisso a Mine pega o desenho pra ver como era a flor e fica boca aberta com o desenho da flor. E ela fala assim: porra, quem fez esse design de flor aqui é uma pessoa de cultura, hein? Porra, o desenho ficou bonito. E no meio dessa bagunça de pedidos, o Hatmute aproveita também pra fazer uma encomenda de um prendedor pra Clarissa. E é finalizado a conversa sobre os prendedores, e eles vão falar sobre a publicação dos cantos de Dunkelfelg e de uma pequena discussão
E numa pequena discussão é decidido que eles seriam publicados de modo serializados, já que eram muitos contos para um livro só, para não ficar aquele trenzão grandão. E entre uma coisa e outra, o Ben aproveita para comentar com a Mine sobre o restaurante italiano e como tava rolando as tentativas dos mercadores de osso do caso de pegar os chefes do restaurante para se ir. É comentado que eles só não estavam conseguindo porque os chefes estavam sob a proteção da Mine. E já que ela era a filha do Arquiduque, a Mine fica satisfeita de saber que, por causa da posição dela, ela tava conseguindo proteger indiretamente os chefes. E é aproveitado o assunto para convidar o Ferdinand para um jantar no restaurante antes que ele fosse embora de Ehrenfest para Arnsberg. Os atendentes da Mine eles ficam interessados na ideia e dizem que querem ir também ao restaurante, mas a Mine acha que é melhor não e comenta que não podia levar menores de idade para a periferia sem a permissão dos responsáveis. E no caso, caso você lembre do que aconteceu no volume 8, naquela ocasião o Cornelius só foi porque o Castelli estava junto. A Mine comenta que pra ir pra lá ela só precisava levar 2 guardas mais o Fran, isso era o suficiente pra ela. E ela diz isso pelo mesmo motivo que, por exemplo, ela não tinha levado o Cornelius em algumas viagens, justamente porque iria rolar deles levarem outras pessoas para servirem eles lá e no restaurante até tem um comentário da Mine que ela diz que provavelmente o Cornelius não conseguiria comer se não tivesse alguém servindo ele. Mas devido aos apelos, a Mine acaba cedendo e diz que eles poderiam ir com ela se eles fossem como clientes normais. Então fica decidido que o Cornelius vai junto com a Leonore, lembrando que os dois estão noivos. A Brunilde também dá o migué de que ela vai pra aprender sobre a periferia. A Angélica e o Damuel vão como guardas da Mine. A Lisaleta diz que vai pra ficar vigiando a Angélica. O Roderick e a Filani dão o migué de que, como a mãe é a guardiã deles, ela podia autorizar eles ir. E no final fica sobrando a Judite, que não tinha desculpa. E ela meio que fica aquela assim... Aí a Hermione, eu vou pedir pros seus pais pra você poder vir com a gente. E além do grupo da Hermione, também vai o Eckhart, como o guarda do Ferdinand e o próprio Ferdinand. Então naquela noite eles vão pro restaurante, geral senta, organizado por hierarquia, claro. E a Hermione fica até um pouco triste por causa por causa da distância, ela não conseguia ouvir a Filania nem o Roderick, que estavam muito longe, já que a Filania era uma baixa nobre e o Roderick era um nobre médio. Mas como um todo, geral tá se divertindo. Até o Ferdinand comenta e fala como era bom estar cercado de gente que não queria mal uns aos outros. E ele comenta como na época que ele era pequeno, ele constantemente percebia que na comida dele tinha veneno, que a Verônica colocava quando o pai dele não estava presente. E ao final do jantar, a mãe ela vai dar um presente pro Ferdinand, que é o amuleto que ela tinha preparado com a ajuda do Hatmute. Ela tinha acabado dando de presente pra ele aquela Feistone com que ela tinha pego do peixe, que ele tinha feito nos volumes atrás, como parabenização pra ele, e ele tinha ajudado ela a fazer o amuleto de proteção pro Ferdinand. O Ferdinand checa o amuleto e diz que, parabéns, ele parece ser funcional, mas geral é pego de surpresa quando o Ferdinand diz que também tinha um presente pra Mine e, surpreendentemente, era um amuleto também de proteção. Só que diferente do amuleto da Mine, que era mais simples, o amuleto que o Ferdinand dá pra Mine era bem mais refinado e era na forma de um prendedor de cabelo, e ele tinha 5 ciclos mágicos de proteção, ou seja, era um amuleto que protegia 5 vezes. A Mine até se pega lembrando do Ferdinand dela comentando durante aquele mesmo momento do peixe, de que ela queria um prendedor de cabelo de Feistone, por causa que ela tinha achado a Feistone muito bonita, o brilho da Feistone. Aí tá aí, o Ferdinand fez pra ela. A galera comenta que, principalmente a Mine, ela comenta que tipo assim, esse prendedor de cabelo aqui é muito bonito e tal, já que você tem um gosto estético tão bom, Ferdinand, por que você não ajudou a Deadline a escolher o prendedor de cabelo dela? E o Ferdinand comenta que ele não fez isso porque, tipo, se ele tivesse ajudado a Deadline a escolher o prendedor de cabelo dela, ele ia ter que arcar com as consequências, tipo assim, com a culpa, caso ela não gostasse de qualquer coisa. Então ele falou, vamos distanciar e deixar ela escolher sozinha. Aí pelo menos a culpa é só dela. E no meio disso, a Manu coloca o prendedor e ela pede pro Ferdinand elogiar ela, já que todo mundo tava falando, nossa, ficou muito bonito, né? E o Ferdinand, ele fica fazendo cu doce pra não ter que elogiar a Mine, até que no final ele fala, vai aqui as palavras que eu anotei. Essa aqui é uma tradução minha.
como as luzes efêmeras que caem, as feições nas cores do arco-íris que brilham como as estrelas sobre o fluxo do seu cabelo escuro como a noite. Todos que a veem certamente têm um lampejo do claro amor que os deuses têm por você, fazendo o prendedor perfeito para uma pessoa santa como essa, Rosamine. Ou seja, ficou bonito. O Cornelius aponta que o Ferdinand ele era muito protetor, já que ele era super protetor com a Mine, já que ele tava dando uma ferramenta mágica daquele nível pra Mine. E a galera comenta que talvez aquele prendedor poderia ser mal interpretado, já que o Wilfrid, ele era o noivo da Mine e poderia ser mal interpretado. A sua noiva tá usando um presente que o outro homem deu pra ela. Só que aí ela monta do ponto que, tipo assim, o Ferdinand ele tava fazendo aquilo lá como um último gesto que ele podia fazer de proteção à Mine diretamente, já que ele era uma das poucas pessoas que poderiam ter condição de dar algum presente daquele tipo pra ela, já que o Cornelius e o Hotmilk não podiam fazer aquele tipo de coisa por causa do status deles. A Leonore questiona o Ferdinand se ele previa mais perigos pra Mine no próximo ano, e o Ferdinand disse que no próximo ano a Mine tinha sido decidido que a Mine iria passar o período inteiro, o ano inteiro na Academia Real, pra dar uma amenizada na má reputação que cercava o Sylvester. O Ferdinand disse que não sabia prever em relação à pergunta da Leonore sobre os perigos. Ele falava que ele não conseguia prever que tipo de reações os outros ducados iriam ter em relação à rápida subida de Ehrenfest no ranking dos ducados. E que aquilo poderia despertar muita inveja ou muito receio nos outros ducados por causa dessa subida muito abrupta, que principalmente era galgada em uma única pessoa. O Ferdinand, ele faz um pedido pra Mine pra ela ficar quieta em relação à ida dela na biblioteca do Palácio Real. Lembra nos volumes... o volume 17 ou 18, o Hildebrand ele convida a Mine pra ir pra Biblioteca Real, e o Ferdinand pede pra Mine, fica quieta sobre isso, não vai não, por favor. E diz que ela, pelo amor de Deus, nunca vá pra ofensiva em relação à soberania, e o Ferdinand finaliza dizendo que ele iria contar um segredo ali, e faz todo mundo jurar que iria ficar quieto sobre aquilo lá que ele iria falar, e que aquilo era um segredo de Estado, no momento. O Ferdinand fala que estava em curso um planejamento para a eliminação da facção Verônica. E em última instância, se eles não fossem eliminar todo mundo da facção Verônica, eles jurarem seus nomes. Como um projeto do Sylvester de ganhar hegemonia de poder no ducado. E por causa disso, e por causa do trabalho da Mine com as crianças na Academia Real, que ela tinha reduzido muito as mal encarações lá, do que geralmente rolava, tinha considerado o Sylvester, em vez de matar todo mundo, e ainda por associação, como geralmente era feito, que tipo assim, no geral a regra de execução é tipo assim, tá, eu vou te matar. Se você cometer um crime aí que você é suspeito, eu vou te matar. Eu vou matar os seus filhos e vou matar quem é seu grupo, todo mundo ao seu redor que é mais próximo, pra garantir que não tem ninguém passando. Então, é decidido que o expurgo, como tá sendo chamado, ia ser bem mais leve do que geralmente seria, e muita gente ia passar livre. E finaliza-se o jantar e eles voltam ao templo. A Mine pergunta pro Ferdinand nessa volta como é que ele pretendia levar as coisas dele até o lugar onde ele ia ficar em Arsbeck, e ele pede a ajuda da Mine para transportar as coisas dele até a borda do ducado. Na passagem pelo portão, eles notam que o portão tá fechado de um jeito estranho, mas aí fica por isso. Aí, quando eles chegam, eles vão conversar com o Hotmilk, que diz que o Padre Azul Egmont, um Padre Azul chamado Egmont, que pra quem lembra é o maluco que fez a bagunça lá na biblioteca na segunda temporada, que a Mine até queria matar ele. Ele tava pedindo um Padre Cinza pra Mine, já que agora, com a administração do Hotmilk, diferente do Ferdinand que acumulava todo o trabalho em si, o Hotmilk tava distribuindo o trabalho pra todo mundo. Eu disse, não vai ficar quieto não. Aí o Egmont ele tava pedindo um Padre Cinza pra ajudar ele a fazer as coisas nos trabalhos dele. E é pontuado até que o Hotmilk ele era bem duro com o Egmont, justamente porque ele sabia que a Mine não gostava dele. E no fim de tudo, a Mine ela volta pro seu
quarto, pra sua sala. Só que quando ela entra na sala, ela se sente meio desconfortável, ela fica inquieta. Ela assim, porra, tem alguma coisa errada aqui. Tipo, sabe aquela sensação de tem alguma coisa movida, tem alguma coisa que tá fora do lugar que eu tô sentindo. E por causa dessa inquietação, é chamado todo mundo e o Ferdinand vem junto pra verificar a sala, por causa dessa inquietação da Marnie. A Wilma também vem e ela informa que alguns padres cinzas tinham sumido naquele meio tempo em que eles estavam no jantar. E o portão da catedral estava fechado de modo estranho, como eu tinha dito. Alguém tinha entrado no templo e saído, e algum padre azul lá dentro tinha ajudado nisso. E a Marnie já pede pra galera lá ir conversar com os guardas da cidade, dos portões, pra ver como tinha sido o fluxo de carruagens no dia e se tinha alguma carruagem que tinha saído recentemente. E a Feline, ela fica obviamente preocupada e a mãe dá permissão pra Feline ir pro orfanato checar como é que tá o Conrad, e o Hartmut, ele vai fazer uma investigação com os padres azuis pra descobrir o que tava rolando. Eles ainda quietos no canto da sala, olhando, ela fica se perguntando o que poderiam ter roubado ali. Por que alguém teria entrado ali e o que eles poderiam ter roubado? E o Ferdinand pontua que, na verdade, ao invés deles ter roubado, poderia ter algum tipo de armadilha pra Marnie ali. E o Ferdinand, ele ensina pra Marnie uma técnica, que já que a sala da Marnie, ela era registrada com a mana da Marnie, a Marnie, ela poderia detectar presenças de mana alheia lá, dentro da sala. Então ela repreenche a sala com sua mana, e fora a galera lá que estava bem agrupada, ela percebe que a mana registrada na Bíblia do Bispo, que estava ali, não era a dela. Então, com essa conclusão, eles começam a considerar o porquê a galera iria se dar o trabalho de ir atrás da Bíblia do Bispo, sendo que havia Bíblias mais fáceis no templo ou em qualquer outro lugar de se obter. Então eles começam a considerar os porquês. Aí como a Bíblia do Bispo ela é especial, ela é uma ferramenta mágica, poderia ter coisas que não tinham as outras. Aí ela pensou diretamente na questão da bênção do Deus da escuridão. Ela pensou na questão do milagre de Haldenzel, mas não, só não. Então ela começa a pensar, tipo, o que ela não poderia fazer, então, sem a Bíblia. E a primeira coisa que vem à cabeça é tentarem acusar ela de não ser uma bispa decente, como uma sacerdote inválida pro cargo. E a Marnie vai checar a Bíblia, só que quando ela vai tocar na Bíblia, o Ferdinand impede. Ele chama o Eckhard, e o Eckhard começa a fazer os Paranauê lá de checação, e ele chega à conclusão que tinha uma camada divisível de um veneno em forma de pó por cima da Bíblia. E a Bíblia estava encoberta com essa camada de pó que estava destinada a matar ela. O Eckhard faz o processo para lidar com a Bíblia, enquanto dá uma dura nos atendentes da Marnie, para eles se prepararem para aquele tipo de situação que com certeza ia acontecer no futuro. E o Eckhard dá uma bronca especial no Cornelius, por causa que o Cornelius tinha demorado muito pra fazer qualquer coisa. Ele ficou muito tempo ali só parado encarando. Acorda, garoto, age, não fica de boca aberta. E no final, depois de dar a remoção do veneno, eles descobrem que a Bíblia ali não era nem sequer uma Bíblia. Então, foda-se, tipo, a Marnie fica tipo assim, caralho, roubaram minha Bíblia mesmo. A Marnie começa a ficar muito puta, até começa a soltar aquela aura de mana em volta dela. Os atendentes dela ficam assustados, mas a Marnie se acalma e tudo volta ao normal. A Feline, ela volta do orfanato e fala que o Conrad, o irmão dela, tava muito assustado e que ele sabia de algo. E quando eles questionam o Conrad sobre, ele diz que alguns nobres tinham entrado no templo e um deles lembrava a Lady de Ansara, que era uma das nobres aí da facção Verônica. E também ele fala que os padres que guardavam o portão ele tinha visto eles sendo sequestrados. O Ferdinand aponta que provavelmente eles estavam tentando usar aqueles padres sequestrados para descobrir o método de impressão, e ao final disso,
voltam a galera que a mãe tinha mandado ir no portão pra checar. E eles descobrem que naquele dia 10 carruagens tinham entrado pelo portão norte e uma carruagem tinha saído da cidade pelo portão sul. E quando os guardas foram tentar checar o que tinha dentro dessa carruagem que saiu pelo portão sul, eles tomaram uma carteirada, ou seja, era um nobre ali. E ao final disso, vários dos atendentes da Mine percebem que, tipo assim, caralho, praticamente todo mundo que a gente pegou informação e recebeu informação aqui eram plebeus. Ou seja, é sim válido pegar informações com plebeus. Então, em posse disso, eles se juntam e se organizam para ir fazer um resgate, para ir resgatar esses padres cinzas que foram sequestrados. A galera, os guardas da Mine se preparam, então eles saem ao resgate. A Angélica como líder, o Damuel, que podia sentir os soldados com devorador, o Cornelius, que era o mais forte, e a Judite para acompanhar a Mine. A Leonor, no caso, iria ficar no tempo para caso ocorresse qualquer coisa. Eles até perguntam, tipo assim, cara, mas a gente não pode pedir a ajuda da Ordem dos Cavaleiros, já depois disso aqui tudo. Só que eles apontam que, tipo assim, não tinha como eles pedir ajuda pra ninguém, porque não tinha nem justificativa pra dar pra pedir ajuda. Eles iam falar o quê? Ah, me ajuda aqui, Ordem dos Cavaleiros. Minha Bíblia foi roubada. Cara, você deveria ter cuidado da sua Bíblia. Ah, me ajuda, Ordem dos Cavaleiros. Padres cinzas foram roubados. Ou seja, eles tinham que ir por conta. O Cornelius pergunta qual seria o plano deles para evitar que, por exemplo, como já tinha rolado anteriormente, em volumes anteriores, quando eles encontrassem os soldados com devorador, eles explodissem e, por consequência, eliminassem as provas do envolvimento de nobres com aquele caso. E a conclusão é: mata antes. Eles saem voando nas suas high-beasts em rumo ao sul. O Damuel, no meio disso, ele detecta uma carruagem com traços de mana. A Judite, ela já prepara o estilingue dela e dá o first hit de longa distância. E eles atacam a carruagem. As pessoas que estavam comandando a carruagem tentam negociar pelos padres cinzas, mas o Damuel, que conhecia o rosto dos padres em questão, ele já vê que não eram padres cinzas de verdade ali. Não eram os padres cinzas do templo ali. Então, já passei por outra carruagem. Então, eles vão lá, abordam a carruagem, pegam e acham os padres. E quando o cara que eles tinham capturado ia falar, eles pegam fogo, por causa que eles quebrou um contrato mágico. Ou seja, aqui eu acho que é a primeira vez que a gente vê a consequência de quebra de um contrato mágico. O cara literalmente, ele entra em autocombustão. E no fim, eles conseguem resgatar os padres. Eles voltam pro templo e no final de tudo a Judite pergunta se ela ia ser punida, porque ela tinha saído do quarteirão nobre e também do templo, que era o limite pra ela, como ela era menor de idade. E a mãe diz que, tipo assim, você? Punida? Por quê? Você não saiu do templo, por que você seria punido? Isso aqui nunca aconteceu, sabe? Tipo, como eu tinha dito, como eles não informaram, eles não podiam informar, não tinha nem por que informar nada a ninguém. Ou seja, aquela saída também não aconteceu. A galera se reúne e volta pro templo, e no que eles se reúnem e voltam pro templo, eles conversam com o Hatmut que tava fazendo naquele meio período do interrogatório. Depois de uma conversa, é chegado o nome do Edmundo. E eles vão até a sala do Edmundo porque ele não estava atendendo aos chamados que o Hatmut estava fazendo. Quando eles chegam na sala do Edmundo, eles reparam que ele estava usando... A mãe repara que ele estava usando um anel. E no momento que eles veem que ele estava usando um anel, eles atacam o Edmund e dão voz de prisão para ele, visto que padres azuis não têm anéis, não têm acesso a anéis, eles, justamente por causa disso que são padres azuis. Ou seja, alguém tinha dado aquele anel, alguém esteve lá e deu aquele anel pro Edmund. Então eles dão voz de prisão. A Mine, depois daquele evento, ela é levada pra sala dela e é informada pelo Roderick e pela Feline o que eles tinham descoberto naquele meio tempo. E depois de receber as informações, ela é chamada de volta pelo Ferdinand para ajudar ele a levar com o Panda Buzz o Edmund ao quarteirão nobre, já que ele estava preso. E quando eles chegam no quarteirão nobre, já tá um círculo lá de cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros lá esperando o Edmundo, e a mãe só chega, deixa e é mandada embora. E a gente não fica para saber como vai ser o julgamento, a procedência, o que eles vão fazer com o Edmundo. De volta ao templo, a mãe conversa com o Hatmut sobre os padres azuis e como o Hatmut estava lidando com ele, que no caso era bem severo, já que o Hatmut ele não era tão
o Hatmut é bem mais duro com os outros do que o Ferdinand. E nisso eles conversam de como seria o templo depois do expurgo e que o Silvestre estava planejando, que no caso era fazer um filtro de quem ia matar, fazer o expurgo e tal. Tipo assim, como eu disse, não ia fazer um expurgo geral, como geralmente seria, de matar todo mundo, matar por associação, matar por familiaridade, não. Ou seja, ia sobrar gente, ia sobrar principalmente crianças que iriam ir pro templo, pessoas como Padres Azuis, ou seja, iria vir um grande fluxo de nobres pro templo. E no meio daquilo, o Cornelius, ele fica um pouco cabisbaixo, já que devido a tudo que rolou nesses últimos capítulos, ele meio que quase não reagiu, não fez nada, e principalmente depois como o próprio Akihata tinha puxado a orelha dele, ele meio que ficou estático, sem poder proteger, sem fazer nada para proteger a Mine. O Hatmut ouve a situação do veneno que eles relatam e tal, e ele fala que ele meio que já tinha ciência assim sobre a questão do veneno e como lidar, já que ele tinha naquele meio período pegado umas dicas com Justice que ensinou a ele sobre o veneno e como lidar com a situação, já que a vida estava muito bonita no momento, já que a Mine tinha a boa vontade da família arquiducal, estava de boa com o Wilfrid, com a Charlotte, com o Melchior, mas e se não estivesse? Aí por isso que o Hatmut já pegou as dicas com o Just de como lidar com esse tipo de coisa, tipo de veneno e tal, pra justamente proteger a Mine num universo onde as coisas não estão bem, já que como foi, por exemplo, o caso do Ferdinand. O Hatmut dá uma checada na Bíblia falsa e realmente, sim, a Bíblia era falsa, mas eles apontam que, tipo assim, a Bíblia é falsa, mas a chave da Bíblia aqui em questão não é. Ou seja, eles só levaram a Bíblia. Pra que eles vão querer só a Bíblia? No dia seguinte, eles param pra interrogar os padres cinzas que eles tinham resgatado, que falam sobre o que tinha ocorrido em relação à carruagem. E que ela tinha se apresentado como sendo da Companhia Platinum. E eles receberam as ordens do Edmund pra deixar eles entrar. No meio disso, o Ferdinand manda um ordenança dizendo que já estava voltando do julgamento do Edmund e conta o que tinha descoberto sobre como eles tinham, por exemplo, entrado na sala da Mine e trocado as bíblias. E o ponto principal fica que tudo isso teve a colaboração da Viscondessa Daldolf da família do Shikiza. É contado que o Edmund, assim como a dela, ele tinha sido enganado pela Viscondessa, que tinha usado um contrato de 2 folhas. Que na primeira ela falava sobre ajudar ele a virar o próximo bispo, mas na segunda página era só um contrato de soldado com devorador. E é falado que agora que eles tinham feito a investigação nas memórias do Egmont, eles tinham provas para eliminar a casa do Visconde Daldolf. Com isso, a Mine então chama geral para fazer uma raid nas terras do Visconde para recuperar a Bíblia. Então a galera parte para as terras do Visconde Daldolf, e no que eles chegam na terra do Visconde Daldolf, uma das operantes da Mine vira, prende e esmaga. Então eles vão fazendo isso até entrar na propriedade, só que quando eles chegam à sala da Viscondessa, eles descobrem que ela tinha se matado quando ela notou a chegada deles. O Silvestre, que vai com eles, já vai pensando de como aquilo iria atrapalhar os planos dele, no caso do expurgo, da eliminação da facção Verônica, e a Mine dá uma sugestão de manter aquilo tudo em segredo, e ao invés de matar geral, só matar quem fosse necessário. Tipo, usando o escudo de Shuetzaria pra ver quem é que tinha alguma coisa contra eles, pra ir contra eles e tal. E com a galera que tinha passado, fazer eles jurar seus nomes ao Silvestre pra poder ele manter aquilo tudo em segredo, enquanto organizava a questão do expurgo. Só que ainda fica faltando encontrar a Bíblia. A Mine, ela fica sem saber o que fazer, mas o Silvestre manda fica tranquila, eu tenho minhas técnicas de arquiduque para encontrar a Bíblia. Então ele convoca o filho e o marido da Viscondessa e vai questionar eles. É claro que eles ficam tipo assim, puta que pariu, o que essa mulher fez? Já que, como dito, desde a parte 2, enquanto eles estavam tipo assim, meu filho morreu, foi pego lá pela Ordem do Cavaleiro por ter machucado aquela Padre Azul, mas a gente assinou um contrato de não mexer mais com ela. Então, foda, acontece. Enquanto a mãe dele já não ficou tudo bem, tanto é que deu nisso agora. Mas a perspectiva dele, do filho e do pai, foi mais ou menos tipo, que merda, por que ela foi fazer isso? Eu já tinha dito pra ela não mexer mais com isso. Mas voltando, o Silvestre, ele fala que ia matar todo mundo, mas
a mãe tinha convencido ele a não fazer isso e só pede para que eles jurassem os nomes deles a ele. Só que, enquanto o Jeremias disse que faria isso tranquilamente, já que era isso ou morrer, o Visconde ele já disse que não dava pra fazer isso, já que ele já tinha entregado o nome dele a Verônica. Que aparentemente é uma tradição de Arensbeck, do Ducado de Arensbeck, da galera jurar seus nomes a quem eles servem, como uma forma até de segurança e tal. Mas o Sylvester deixa as coisas assim por enquanto, diz que não fazia mal ele estar jurado a Verônica, já que a Verônica estava presa no momento e não podia fazer muita coisa com relação a isso, sem informação nem nada. Então, fica do Jeremias jurar o nome dele ao Sylvester, só que ainda assim não temos resposta para onde está a Bíblia. Eles se juntam para procurar a Bíblia e eles começam a fazer proposições de como poderia encontrar. E é chegada à conclusão que, obviamente, a Georgina de alguma forma estava envolvida com isso tudo, e que se ela estava envolvida, provavelmente havia muita chance de eles tentarem enviar a Bíblia da Hermione para Arensbeck. Só que eles ficam pensando, tá, como é que eles iriam enviar a Bíblia daqui para Arensbeck? Então, eles começaram a fazer as considerações. Eles chegam a considerar ciclos de teleporte, só que não tinha ciclos de teleporte disponíveis assim a esmo do Ducado. Havia poucas pessoas que conseguiriam fazer um e poucas pessoas que teriam a mão o suficiente para fazer um. E mesmo que se fosse o caso, não tinha como você enviar coisas para outros ducados por um ciclo de teleporte. O máximo que você poderia enviar era dentro de um ducado. Ou seja, não. Só que no meio disso tudo, a Hermione, ela, lembrando as informações que foram passadas dela nas últimas horas, ela lembra que a Filina, junto com o Roderick, lembra? Naquela hora que a Filina e o Roderick eles tinham passado a informação pra Hermione, ela lembra que eles tinham falado sobre que alguém tinha feito uma compra suspeita na Companhia Gilberta. Uma compra suspeita na Companhia Gilberta de tecido. Então, a Hermione, ela tem o estalo, ela percebe, já saca o plano. Então eles vão rumo ao castelo para recuperar a Bíblia. Visto que o que tinha sido feito no caso, essas pessoas, eles compraram esse tecido na Companhia Gilberta e iam mandar a Bíblia para Arensbeck junto com os presentes de casamento do noivado da Tetline com Ferdinand. E como a Bíblia ia estar dentro dos presentes de casamento, embrulhado num pano da Companhia Gilberta, ela ia passar totalmente sem suspeitas por todo mundo. E no final, a galera encontrou a Bíblia, resgatou os padres, mas ainda fica o ponto. Não tinha quase prova nenhuma do caso. Tipo, no final de tudo, a Viscondessa ficou como culpada de tudo, pelo roubo e tal. Não tinha nenhuma prova contra a Georgine, apesar de claramente ela estar envolvida. A única coisa contra, no caso, outro nobre que participou disso, que era o Gib Girlac, foi o fato dele ter dado aquele anel pro Edmund. E com isso toda a questão estava concluída, já que eles não tinham muitas mais provas para fazer mais do que aquilo. Já que o esquema tinha sido bem bolado. Eles estavam sem provas, apesar de que com muitas convicções. Ao final disso tudo, eles se juntam rapidamente para fazer uma reunião para discutir a questão do expurgo da facção Verônica. É decidido, como eu tinha dito, tomar o nome de quem não tinha feito uma jura ainda, e quem jurou da facção Verônica poderia ficar vivo desde que continuasse na linha. Mas tem o outro caso, que no caso são as pessoas que tinham jurado seu nome a Georgine. Para esses, para Isel. Aí é levantado, tipo assim, sobre o que ia acontecer com as crianças desses nobres. E é falado sobre que é pretendido acolher eles em dormitórios até que eles chegassem na idade de ir para a Academia Real. E no caso das crianças que não tinham sido batizadas ainda, ou seja, menores de 6 anos, 7 anos, eles iriam ser mandados pro templo, no caso pro orfanato. E eles iriam ser sustentados lá pelos recursos das suas famílias mortas, que foram passadas a faca. E é posto que, tipo assim, caso eles rolassem tudo bem, se eles se comportassem, mostrassem um bom desempenho lá no templo, iria ser uma gradação. Tipo assim, os que mostrassem um bom desempenho lá no templo, um bom comportamento e tal, eles poderiam ser devolvidos à sociedade nobre. Enquanto os outros que não tivessem um desempenho tão interessante, eles iriam ser mantidos como padres azuis no templo. E por fim, no meio dessa reunião, eles recebem uma carta da Georgine que ela pedia que o Ferdinand fosse mandado mais cedo ainda para lá, visto que
no momento atual, o Albi de Arnsbeck estava para morrer a qualquer momento. Então, o Ferdinand precisava ir para lá urgente para que o Albi minimamente apresentasse a galera pro Ferdinand, para que ele minimamente tivesse a mínima base para começar o trabalho dele como arquiduque. Então não há muito o que fazer, ele acaba tendo que aceitar ir para Arnsbeck mais cedo ainda do que tinha planejado. Então eles voltam pro templo e como eles estão sem tempo, a Mine também ajuda o Ferdinand a checar as coisas que ele iria levar, arrumar as coisas. E dentre essas coisas está, obviamente, o material de estudo que o Ferdinand iria usar com a Letícia. No dia seguinte, o Ferdinand ele comunica para a Mine que, tipo assim, boa parte daquelas coisas que tinha arrumado ali ele não ia levar, porque provavelmente, mesmo que ele levasse algumas coisas ali que eram dele, não iam ficar com ele, já que ele provavelmente não ia ter nem aposento oficial lá ainda, já que estava aí nas pressas. Coisas como, por exemplo, a cadeira que ele tinha encomendado alguns volumes atrás, uma cadeira acolchoada e tal. Então ele não ia levar. O Ferdinand ele já vai embora em poucos dias e a mãe começa a refletir sobre tudo o que ela passou com ele e como ele tinha protegido ela em todo aquele tempo, até nesse próprio volume. Cara, são 18 volumes de Ferdinand protegendo a Hermione. Então a Hermione pensando nisso, ela começa a ficar triste e chorar, e a querer chorar. Mas ela decide que não, ela vai segurar. Ela, como último gesto, ela tenta, nesses últimos segundos, ela dar conselhos pro Ferdinand de como ele poderia tentar obter aliados lá em Arnsbeck. Ela fala pra ele, tipo assim, Ferdinand, quando chega lá, tenta tocar pra eles e tal, você toca muito bem, canta muito bem e tal, você pelo menos vai conseguir algum nível de simpatia da galera fazendo isso. Pode conseguir pelo menos se não aliados, pelo menos algum nível de simpatia da galera com isso. Ela tenta também dar conselhos pro Ferdinand de como lidar com a Letícia, pra ele não ser tão duro com ela quanto ele era com ela. Mas o Ferdinand tá tipo assim, foda-se. O Ferdinand, ele vai na biblioteca do templo e pega vários livros que tinham lá, que eram dele, e leva de volta pra propriedade dele. Eles carregam, por fim, o Panda Bus da Hermione com as bagagens, e a Hermione faz isso tudo meio melancólica. E claro, eu também tava lendo isso assim. E o Ferdinand se despede de geral, dos Padres Cinza, do Zahram, do Fran. E o Ferdinand ele vai usando a capa de Ehrenfest, já que ele não podia usar de Dunkelfelder, visto que era uma visita oficial, então não tinha por que alguém de Ehrenfest ir usando uma capa de Dunkelfelder. O que era um pouco foda, já que nela que tava todos os ciclos de proteção, os ciclos mágicos que o Ferdinand tinha desenhado pra segurança dele, mas ele não vai poder usar ela. E sem tempo para fazer o mínimo de preparação na capa de Ehrenfest, ele pega a tinta invisível que tinha preparado com a mana da Mine e desenha alguns círculos mínimos lá para que ele pudesse pelo menos ter algum mínimo de proteção. No final disso, ele também entrega a capa de Dunkelfelder para a Mine e pede para ela devolver ao Rechitzer por ele. E nesse final, nesse momento de separação, a Mine pede aos guardas do Ferdinand para que eles protegessem ele lá em Arnsbeck, em território inimigo. E o Ferdinand ele faz um voto com a Mine, pedindo para que ela se mantesse em Ehrenfest e protegesse em Ehrenfest. Ele dá, nessa despedida, a chave da casa dele. O Ferdinand fala que, tipo assim, aquela casa, a propriedade dele, que a gente descobriu, eu acho que no volume passado, tinha sido dado para ele pelo pai dele, para que ele fosse morar quando ele terminasse a Academia Real. Só que rolou tudo que rolou e o Ferdinand acabou sendo mandado pro templo, então aquela casa ficou meio que abandonada. O Ferdinand dá chave pra Mine e falando que, tipo assim, naquela casa ela tava lá todos os livros dele, uma fortuna muito grande em itens mágicos, tipo assim, ingredientes para 5 anos de poções de alta qualidade para ela. E ele faz um apelo pra Mine que, tipo assim, que ela não, mesmo que ela quisesse, mesmo que ela fosse tentador para ela não
se esquecesse e abandonasse a Refresh quando fosse feita uma proposta tentadora para ela, que envolvesse livro e todas as coisas que deixavam ela cega por um tempo. Que ela valorizasse a Refresh como ele valorizou. Então a Miley, muito mal com aquela situação, ela resolve, por fim, reprisando aquela cena do final da terceira temporada, dar uma bênção final pro Ferdinand. Não uma bênção como eu tinha feito com minha família naquela época em que eu era muito imaturo. Agora eu faço uma bênção com tudo que eu sei, tudo que eu aprendi em todos esses anos. Usando a Skatap dela, começava a desenhar o ciclo mágico com vários elementos e tal. E é uma cena muito bonita. Cara, tipo assim, é pra dar uma chorada naquela hora. Pra dar uma chorada nessa hora. Então, por fim, eles vão pra borda do Ducado. A gente tem um epílogo do volume. E no epílogo, a gente tem a ida do Ferdinand para Arnsbeck. E no momento da troca, basicamente, em que o Ferdinand passa pela borda do Ducado, a mãe ela conversa com a Letícia, fala pra ela que o Ferdinand poderia ser duro às vezes, mas que ele era uma boa pessoa. E no que o Ferdinand chega em Arnsbeck, só naquele meio período de dias, o arquiduque de Arnsbeck já tinha morrido. Então, como tinha sido falado, agora o Ferdinand está em Arnsbeck como arquiduque, mas sem aliados nenhum. E então ele começa a pensar em como ele poderia conseguir aliados, conseguir pelo menos contato, começar algum nível de conversa com as pessoas ali. Ele simplesmente não consegue pensar em nada. Então, ele no final, o Ferdinand, ele toca Raspiel. Ele toca Raspiel pra todo mundo. O que faz geral se impressionar com a música, seguindo o conselho que a Mani tinha dado. E esse é o fim. Esse foi o volume 21 de Ação Invisível do Corme. Último volume da parte 4, logo proclamado Comitê da Biblioteca Real. E no próximo volume, no caso o volume 22, a gente tem a parte 5, que é o Avatar da Deusa. Então, obrigado por ter acompanhado.